aquilo que a gente chama de avivamento hoje, eu tenho muita dificuldade de entender como avivamento verdadeiro, porque não causa uma genuína transformação na mente. Ela causa uma transformação no ambiente, mas não na mente. Você reconhece e é capaz de dizer, olha, eu estou num ambiente tradicional, estou num ambiente renovado, estou num ambiente, parece uma sorveteria, está todo mundo gelado aqui, e eu estou agora num ambiente quente, num ambiente onde o Espírito está agindo. Como é que eu sei se essa minha percepção é pelo barulho? É pelo que se manifesta? Edwards vai dizer, não, é pelos frutos, e é pelo que permanece. E é também por aquilo que Paulo em Romanos 8 chama de o testemunho interno do Espírito Santo de Deus. A ponto de pessoas tradicionais ou pentecostais, usando uma linguagem anacrônica ao tempo de Edwards, mas comum para nós hoje. Era como se nós pegássemos pessoas que são pentecostais e pessoas que não são pentecostais e colocássemos ambas num mesmo ambiente, e ambas sentiriam a paz. Ambas sentiriam que o Espírito de Deus está agindo naquele lugar. Vocês estão entendendo? O ponto então não é o barulho, o ponto então não são as contorções para Edwards, não são os choros nem os gritos, porque na verdade, embora ele reconheça que isso possa ser obra do Espírito, ele vai dizer, tem um monte de gente disfarçando, chorando e gritando nas igrejas por aí, mas é tudo falsidade. E é muito interessante quando ele vai analisar isso, porque os sinais falsos da verdadeira espiritualidade, como Edwards descreve nas afeições religiosas, eles são muito parecidos com os sinais verdadeiros. Mas a transformação e a diferença só podem ser percebidas por meio da transformação da mente. Bom, Edwards conhecia intimamente muitas dessas pessoas antes dessa ocasião, e por isso mesmo ele se sente convocado nas palavras dele, em A Verdadeira Obra do Espírito, a dar o testemunho pessoal daquilo que ele viu. Então ele vai descrever várias pessoas que para ele estavam angustiadas por perceberem o seu pecado e a sua desgraça, conversando com essas pessoas. Edwards foi meio que um delegado, um investigador tentando compreender o que estava acontecendo naquele tempo. Um filósofo do avivamento, um psicólogo do espírito, como muitos chamaram, deram vários nomes para ele. Chame-o do que você quiser. Mas ele tentou entender o seu tempo e o que estava acontecendo. E ele vai dizer que para ele, o que ele entendeu como uma genuína obra e aquilo que durou, que perseverou, é o que eu vou falar no final, aqui no terceiro ponto, é quando estas pessoas, com a mente transformada e tocada, passaram a ter uma percepção do seu pecado e da sua desgraça que antes eles não tinham. E ele vai dizer, é assim que eu percebo se o grito e o choro de alguém é verdadeiro ou é falso. Se essa pessoa, diante de uma tentação, se ela tem um terror pela tentação, se ela tem medo da tentação, se ela foge da tentação e do pecado, tão como ela foge de um leão faminto com ela no meio do mato. Se ela corre de medo, pessoas que se sentiam arrebatadas também por uma sublime sensação da grandeza, da maravilha e da excelência das coisas divinas. Pessoas que agora passam a falar com grande comoção e descrever as coisas do Espírito de Deus como algo encantador. Pessoas que aparentemente enxergavam antes, mas que agora têm os seus olhos um pouco mais purificados para contemplarem a majestade de Deus. Não que antes eles não criam, eles criam que Deus é soberano, eles cantavam da majestade, eles liam a Bíblia, eles confessavam os seus pecados, mas agora parece que os seus olhos estão limpos e eles veem de verdade beleza na santidade. Antes não. Antes a santidade era um esforço, a santidade era uma coisa que eles corriam atrás, tinha que lutar contra o pecado, tinha que lutar para não falar, para não olhar, para não... Agora era o maior prazer das suas vidas. E o pecado, quando chegava, causava medo, causava terror. Em momentos de grande comoção, então essas pessoas descreviam que estavam em perfeito controle de sua razão. Elas não se descontrolavam e que elas podiam descrever o estado de suas mentes naquele momento e descrever o motivo da sua angústia. Ou seja, a clareza mental. Por que elas estavam angustiadas? Porque elas estavam debaixo da luz. E a razão é muito simples. Em momentos de genuíno avivamento, e quando a obra do Espírito começa a ser realizada na nossa mente, Deus lança luz na nossa mente. Deus ilumina a nossa consciência.
E isso é extraordinário, e isso possui efeitos práticos na nossa mente. E como Paulo escreveu aos Coríntios, eu tomo isso para a minha vida e compartilho isso com vocês. Cada um examine-se a si mesmo. Cada um examine-se a si mesmo. Ele escreveu isso em 1 Coríntios 11 e 2 Coríntios 13. Quando essa luz está em nós, nós somos capazes de perceber o que antes não percebíamos. Não que antes não a tivéssemos, mas agora ela nos faz perceber mais. E o exemplo é aquele clássico. Nós estamos agora aqui debaixo da luz, a gente está enxergando tudo. Você enxerga a pessoa que está na sua frente, você enxerga a cadeira, se você olhar para o lado, você pode enxergar. Se você precisar sair, você sabe onde está a porta. Mas se o dia amanhecer e o sol raiar, talvez nós vejamos mais do que com essas luzes artificiais somos capazes de enxergar. É como você, no seu quarto, de manhã, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, 6, você está acordando. E aí você liga a luz e você é capaz de ver algumas coisas ali no seu quarto, para você não tropeçar na cadeira, na mesa, enfim, na escrivaninha, e você vai no banheiro para fazer a sua higiene pessoal, porque você acendeu a luz. Mas de repente o sol nasceu e você abriu um pouco da janela e entra aquele raio de luz no seu quarto. Sabe aquele raio de luz que você vê brilhando sobre a sua cama, ou sobre o guarda-roupa, ou sobre alguma outra madeira, e você percebe naquele raio de luz, inclusive a poeirinha voando? Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe aquela fresta, aquele raio de luz que é capaz de nos fazer enxergar o que sem aquela luz a gente não via? Eu me lembro de uma entrevista que o Billy Graham deu para a CNN, quando estava vivo e estava bem ativo no ministério, e seria na casa dele a entrevista. E viria o entrevistador ali para fazer algumas perguntas a ele. E a esposa dele, imagina você saber que a maior rede de televisão do seu país fará uma entrevista com você na sua casa, na sala da sua casa, para milhões de pessoas. A esposa do Billy Graham preparou a sala, né, limpou tudo, deixou tudo preparado, porque ela sabia que todo mundo veria a casa, e principalmente a sala dela. Então ela deixou tudo limpo, e estava tudo muito limpo de fato. Mas quando o pessoal da televisão chegou, eles colocaram as câmeras, começaram a ligar as luzes, e quando eles ligaram aquelas luzes da TV, luzes de TV, não sei se você já viu, mas são luzes muito fortes, aquelas luzes amarelas que você vê até o buraco que você não vê na testa da pessoa, ela falou, meu Deus, mas estava limpo. E ela começou a ver um pouquinho de poeira aqui, um fiozinho ali, que só debaixo daquela luz muito forte ela foi capaz de enxergar. Mas sem aquelas luzes, estava absolutamente limpa aquela cômoda atrás do sofá. E ela pediu alguns minutos para que ela pudesse passar um pano, enquanto a luz estivesse acesa, para que ela pudesse enxergar aquilo que antes ela não estava enxergando. A ideia aqui de Edwards é a mesma. Quando você e eu estamos distantes de Deus, nós temos luz, mas nós enxergamos pouco. Mas a partir do momento que nós nos aproximamos do Senhor, mais luz temos. E somos capazes de ver até poeirinhas no nosso coração que antes nós não víamos. Nós, assim como uma mobília, ou assim como qualquer móvel, também somos passíveis de sermos sujos. Mas quanto mais luz nós temos, mais nós somos capazes de enxergar. É por isso que quanto mais perto de Deus estamos, mais a gente tem noção do nosso pecado e mais a gente se escandaliza com a gente mesmo. Essa é a razão pela qual Paulo, o apóstolo, tão perto do Senhor, foi capaz de se entender como o maior de todos os pecadores. Não é porque ele era estava ali fazendo uma demagogia, não, eu sou o pior de todos os pecadores, ai de mim, coitado de mim. Nossa, Paulo, você se acha, você não é o maior de todos os pecadores, por que você está falando isso? Para com isso. Mas não, irmãos, ele realmente tinha essa visão, mas é porque ele tinha muita luz. Sabe por que um cristão não se vê como um grande pecador? Ou porque ele está nas trevas, porque quando você está no escuro você não enxerga nada, e pode estar tudo sujo do jeito que for, que você não é capaz de ver nada. Ou porque ele tem muito pouca luz. Porque quando você tem pouca luz, você não é capaz de perceber que a coisa está suja. Se a coisa está meio apagada, se a luz é pouca, a sala está limpa. Mas acende a luz para você ver. Ilumina com a lanterna do celular, que é um pouquinho mais forte que você vai ver. Você vai ser capaz de perceber o que você antes não percebia. A ideia é que quando o Espírito ilumina a nossa mente, a nossa consciência, nós somos conduzidos a uma noção do pecado e da desgraça que antes não percebíamos. E que aí vem o choro.
Aí muitas vezes vem o desespero e o grito. Não é simplesmente porque eu estou naquele ambiente, mas é porque a minha mente foi conduzida a uma percepção de algo que antes eu não tinha. E que só pode ser trazida pela obra do Espírito na minha mente, na minha consciência.